Bom, hoje, 31 de outubro de 2016, estamos no apartamento do professor Paul Singer e, além do nosso anfitrião, temos aqui Dom Angélico Sandro Bernardino, que é bispo emérito de Blumenau, foi auxiliar de Dom Paulo Evaristo Arnes, aqui na Arquidiocese de São Paulo. E temos também o professor Michel Lévy, sociólogo, pesquisador do CNRS, em Paris, na França. E eu sou André Ricardo de Souza, vamos ter essa conversa hoje sobre socialismo e religião. E sem mais, eu já vou passar a palavra a esses três grandes militantes de uma sociedade justa, igualitária e democrática, perguntando a vocês, no entendimento de vocês, o que é o socialismo e qual a relação entre o socialismo e religião. Boa. Quem quiser. Minha parte, sinto-me convocado. O que podemos pensar de socialismo hoje, né? O que vem a ser a proposta socialista democrática, no entendimento de vocês, por favor. Na verdade, é a reação ao capitalismo. O capitalismo tornou-se hegemônico como jamais havia sido antes. E está revelando seus lados mais obscuros e obscenos. A crítica ao capitalismo é inevitável. E a necessidade de criar uma alternativa crível ao capitalismo também é fundamental. Bem, eu me sinto aqui, não me sinto tanto à vontade, porque eu estou aqui ao meu lado dois monumentos desse assunto. O Paul Singer e o professor Michel Lévy. Mas, convidado para esse encontro, eu estou aqui com muita alegria, querendo dar uma contribuição, porque precisamos sonhar, precisamos realmente trabalhar por um mundo novo, e isso é possível, é possível. Eu diria mais que possível, necessário. Exatamente. Vamos nos dar as mãos na construção realmente de algo que seja os bens que nós temos, e são tantos, que eles não sejam apossados por poucos, à custa de exploração de milhões, mas sejam usufruídos por toda a humanidade. Então, a socialização dos bens, uma economia solidária, deve realmente reunir homens e mulheres de boa vontade no mundo todo, para que nós realmente afrontemos isto que é. Eu tinha um amigo, o Dom Aloísio Rochaiter, que foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que ele dizia, não é capitalismo liberal, mas é capitalismo liberal, porque tem muito do capeta, que divide, que explora, que esmaga, que mata. Então é nessa vertente, com muita esperança, que estamos caminhando. Bem, eu gostaria de dizer... Parabéns. É isso mesmo, é capitalismo mesmo. Eu gostaria de começar dizendo que eu conheço as ideias socialistas graças ao meu amigo Paulo Singer, né? Quando eu era adolescente, digamos, ele que me ensinou, né? Me trouxe as ideias do socialismo. Somos dois. Somos dois. Aprendi com ele também. E, em particular, ele me introduziu ao pensamento de uma grande pensadora e revolucionária socialista, que era Rosa Luxemburgo. Né? Rosa Luxemburgo. Então, tem uma grande dívida para com meu amigo Paulo Singer. Agora, queria dizer uma coisa sobre Rosa Luxemburgo e a religião. Né? Bom, Rosa Luxemburgo era judia,
não tinha fé, mas ela tem um artigo muito interessante que chama Igreja e Socialismo. Opa! Lá por 1910, alguma coisa assim. Ela diz assim, Esse artigo circula ainda? circula, é meio difícil de encontrar, mas procurando você acha. Eu posso te mandar depois. Mande para Vou mim, te por mandar. favor. Realmente, eu sou muito fã da Rosa Luxemburgo. Nós dois somos amorosos da Rosa Luxemburgo. Né? Não tem, como é que se diz, ciúme entre nós. Né? Cada um de nós acha que conhece ela assim muito de perto, mas não há ciúme entre nós. Né? Bom, mas enfim, Igreja e Socialismo. Então, o que diz a Rosa Luxemburgo? Ela diz assim, as ideias originárias do cristianismo, né, do evangelho, são socialistas. Né? Os pais da igreja, São Crisóstomo, etc., não paravam de criticar o poder do dinheiro, né, a riqueza escandalosa de uma pequena oligarquia, etc., etc., né? E quem são os herdeiros dessa mensagem socialista, evangélica, cristã, originária? Somos nós, os socialistas de hoje. Né? E aí ela vai e critica aqueles chefes das igrejas oficiais, né, que ficaram do lado da burguesia, do sistema e tal. Né? E ela assume, então, essa herança, né, cristã para o socialismo moderno. Bom, hoje em dia nós estamos numa situação diferente. Né? Primeiro, como disse Paulo, com o fim do stalinismo, o fim do pretenso socialismo real, a ideia de que o socialismo só pode existir se for democrático, que era a grande ideia de Rosa Luxemburgo, né? Ela sempre existia. O socialismo só pode existir com democracia. Né? Essa ideia volta a estar na ordem do dia. Né? Aquele pretenso socialismo autoritário, burocrático e tal, acabou. Né? Bom, então isso é uma nova conjuntura que a gente está. E a outra coisa nova é que pelo menos uma das igrejas mais importantes do mundo, que é a católica, né, tem sido cada vez mais crítica do capitalismo. Cada vez mais crítica. Né? E isso graças, em particular, ao Papa Francisco. Né? O Papa Francisco é uma virada na história da Igreja Católica. Né? E as tomadas de posição dele em relação a muitas questões, então, são muito positivas. Essa última encíclica dele, Laudato Si, sobre ecologia, capitalismo e ecologia, é um documento muito importante. Então, eu acho que a relação entre religião e socialismo se coloca num novo patamar hoje em dia, né? Em que há uma convergência muito grande entre aqueles que acreditam numa esperança, numa utopia socialista, democrática, né? E o pensamento mais avançado da Igreja, representado por bispos como o que está aqui ao meu lado, né? Mas também pelo Papa Francisco. Ótimo. Queria perguntar para vocês em relação à influência do Papa Francisco. Vocês já notam essa influência acontecendo na igreja ou mesmo no nosso mundo contemporâneo? E em relação à proposta de uma sociedade igualitária, democrática, vocês notam isso? Deixa eu responder. Por favor. Nessa altura eu gostaria de ser católico. Mas não sou. Sou judeu. De modo que a tua pergunta é importante, como isso repercute na igreja, eu não sei responder. Eu sei fazer a pergunta, mas não sei responder. O fato importante que eu gostaria de salientar é o desaparecimento da esquerda brasileira. A esquerda que governou o país por 13 anos, realizou mudanças, eu diria, significativas no nosso país. E agora houve uma eleição para todos os prefeitos do Brasil e a esquerda não elegeu praticamente nenhum. E esse tipo de eleições nós fazemos periodicamente. E normalmente, digamos, no sul do Brasil, a esquerda predomina, costuma geralmente vencer as eleições. Dessa vez, nenhum lugar, nem em Porto Alegre, nem em São Bernardo. Nem em Santa Maria? Nem em Santa Maria. Enfim, eu
queria responder a você dizendo que nós estamos numa crise de civilização, no sentido sério do termo. Estamos com uma civilização, eu diria, magnífica em função dos avanços da ciência. Houve avanços tanto das ciências humanas como das ciências médicas, como as ciências enfim, naturais. E eu gostaria muito de conversar com vocês sobre qual é o papel da religião nesse impasse, nessa situação em que o mundo se encontra. Eu quero voltar à sua pergunta, mas não quero fugir da colocação do meu querido professor, Paul Singer. Aliás, judeu, então eu me sinto plenamente à vontade, porque o meu líder, o meu chefe, aquele que eu realmente tenho a vida aqui como o meu caminho, verdade e vida, é judeu. É judeu. Jesus Cristo nasceu lá em Belém e morou como trabalhador durante 30 anos lá em Nazaré. O cristianismo, como o judaísmo tem um compromisso inarredável com aquilo que é comunidade. Aquilo que é o fato mais importante no povo judeu é a libertação. O povo judeu estava escravo no Egito, mas estava sendo pisado e clamou a Yahvé. E Deus olhou a situação do povo, se comoveu com aquela situação e decidiu libertar o seu povo. E através da liderança de Moisés, o povo sai do Egito, atravessa o deserto e, olhe, conquista a terra prometida. Então, é um povo marcado pela libertação. E o cristianismo, aí é que está. O cristianismo precisa de um banho. De quem? De Cristo, de Jesus, do Evangelho. É um brado de conversão que nós precisamos constantemente. Por quê? Porque Jesus era o ano 28, mais ou menos, da nossa era. O primo dele, João Batista, estava no deserto. Estava no deserto do lado de cá do Rio de Jordão, onde o povo judeu atravessou da escravidão para a terra prometida, perto de Jericó. E o que ele estava falando? Querendo organizar o povo. Dizendo, olha, vocês que estão cobrando impostos exagerados, olha, não é por aí. Vocês que estão oprimindo o povo, não é por aí. Se defrontou com Herodes Antipas, ele disse, se anda com a mulher do seu irmão, safadão, não é por aí. Custou-lhe a vida, foi decapitado. Foi nessa circunstância que Jesus, que estava lá enturmado, ele atravessou o Jordão, foi para Nazaré e na sinagoga leu o profeta Isaías e disse, o Espírito Santo está sobre mim e me mandou para dar vista aos cegos, audição aos surdos e dar a liberdade aos pobres. E foi de aldeia em aldeia, curando, congregando, socializando as pessoas e anunciando algo que é fundamental para o tema que estamos conversando. É absolutamente urgente. Que Deus é Pai. Ora, se Deus é meu Pai, é seu Pai, nós somos irmãos. E se somos irmãos, aí vem o mandamento. Amai-vos uns aos outros. E essa pregação, quando ele chegou a Jerusalém, custou-lhe a vida. Porque o tríplice poder econômico dos saduceus, o político dos romanos e o religioso dos sacerdotes corrompidos do templo, coligados, mandaram Jesus para a cruz. E nós acreditamos que ele ressuscitou e mandou os apóstolos
para o mundo todo, para anunciar o quê? Que Deus é Pai. E ele até, solicitado, ensinou-lhes a oração dele, que começa, Pai Nosso, e a segunda parte vai dizer, Pão Nosso. Isto é, Pai Nosso, terra nossa, educação nossa, trabalho, dignidade nossa. Isso é autêntico evangelho e ensino de Jesus. Ser cristão é se comprometer com um mundo onde haja verdadeira comunhão de bens, uma economia solidária, de que o meu professor aqui é um grande profeta no Brasil. E a comunidade cristã, eu quero citar rapidamente 2 passagens do livro dos Atos dos Apóstolos, é Bíblia para nós, Novo Testamento. No capítulo 2, retratando a comunidade cristã primitiva, diz assim, eles tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e colocavam tudo em comum, e entre eles não havia necessitados. E no capítulo 4, repete o mesmo retrato da comunidade. Eles tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e colocavam em comum o fruto. E entre eles não havia necessitados, porque cada um recebia segundo a necessidade que tinha. Ora, meu Deus do céu, é um modelo de socialização de bens, de comunitarização, que através dos séculos, nós cristãos muitas vezes, olha, nos acomodamos muitas vezes com a escravidão, e agora muitas vezes estão acomodados também com o capitalismo liberal. E aqui no Brasil, de agora, nessas eleições que tivemos, e com o recente golpe parlamentar, nós temos o quê? Um avanço do centro-direita. Pecados da esquerda, e foram muitos, infelizmente. Mas isso não justifica que realmente tenha havido um golpe e que nós realmente tenhamos que trabalhar, mas trabalhar incessantemente pela conscientização e organização do povo. Porque o povo unido jamais será vencido. Muito bem. Diante desse cenário, né, que a gente tem no Brasil hoje, de um golpe, né, de retrocesso político, de políticas sociais e a condição, né, dos partidos de esquerda, os movimentos sociais, os próprios sindicatos, está se falando em uma reunificação, criação de frente ampla. Gostaria que, por gentileza, vocês falassem um pouco a respeito disso, né, do que significa essa proposta de unificação, enfim. Eu queria voltar um pouco antes à pergunta anterior que você fez. Sim. Bom, eu não sou da igreja, eu sou também judeu, e sou sociólogo, então vou começar com a sociologia. Max Weber, é um grande sociólogo da religião, dizia que o que a gente vê no cristianismo primitivo, originário, ele chamava isso em alemão Liebeskommunismus, o comunismo de amor. E eu acho que o que a gente encontra nas comunidades de base, nas pastorais populares, né, no Brasil e na América Latina, é isso, né? Esse comunismo do amor do cristianismo originário. Agora, isso permitiu no Brasil um desenvolvimento extraordinário dos movimentos sociais, dos movimentos operários, camponeses, população sem teto, enfim, foi uma força propulsora extraordinária, né, que, bom, marcou a história do Brasil dos últimos 30 anos. Né. Bom, atualmente a gente está passando por um período de travessia do deserto, para lembrar aquele episódio bíblico, né? Estamos em plena travessia do deserto e confrontados com uma oligarquia, a oligarquia brasileira, né? Essa aliança do latifúndio, dos bancos, enfim, das empreiteiras, bom, essa oligarquia que se considera de direito divino, né? Não tem que dar satisfação para ninguém, né?
e passa por cima da democracia como um trator, né? Com esse golpe parlamentar e com todas essas coisas que estão acontecendo. Bom, então eu acho que a hora para nós, né, para os que acreditam na causa dos trabalhadores, do povo, dos pobres, dos explorados, dos oprimidos, é efetivamente procurar no mínimo de unidade para enfrentar esse adversário, né? Claro, existe diferença, não dá para negar, diferença muito grande dentro do campo popular, né? Enfim, há desacordos, não se pode negar isso, mas mesmo que isso continue cada um com seus objetivos e tal, é necessário, né, construir uma aliança, né, para enfrentar essa tirania oligárquica, né, do capital, que tem sua expressão no Temer, né, nessa quadrilha que está aí, né, corrupta, né, nessa aliança sinistra, né, da bancada da bala, da bancada evangélica, da bancada do boi, da bancada dos bancos, né? Essa quadrilha que domina o Congresso, o Senado e tal. Então, acho que está na hora de pensarmos num mínimo de unidade, né? Respeitando as diferenças e divergências que são inevitáveis. Ok. Gostaria de falar alguma coisa a respeito desse ponto, professor Singer? Bom, posso dizer que o que você falou é profundamente a minha convicção. E o Brasil, em particular, acho que é privilegiado pelo tamanho, um dos maiores países do mundo, por uma história que desemboca em democracia. Nenhuma ditadura no Brasil se mantém eternamente. Não temos hoje também. Então, eu diria de que seria importante nos reencontrarmos com a religião também. Pela importância da religião para todos nós, mesmo que não sejamos religiosos. Esse é um pouco o motivo, acho que inicial do nosso encontro aqui. Eu prezo a Igreja Católica há muito tempo já, sem me ter convertido a cristão, mas acompanho com paixão as lutas que a Igreja de vez em quando trava, são fundamentais. E diria que seria um raio de luz se nós pudéssemos abrir no Brasil uma proposta em que todas as religiões seriam devidamente respeitadas. Não diria uma coisa puramente católica, o país é 99% católico, mas isso não muda o fato. Existem diferentes religiões no mundo, mas as religiões que se inspiram no judaísmo, nos gregos, enfim, as histórias vocês conhecem, são hoje o que há de melhor, a meu ver, no mundo. Sim. Posso dizer só uma Pois coisa? não. Eu dizia de brincadeira ao Paulo, nós dois somos os judeus mais católicos do Brasil. E eu me sinto muito à vontade aqui com esses irmãos. Quanta lucidez, quanto profetismo, quanto testemunho. Eu comungo, eu acho que nós temos que caminhar nos momentos em que estamos vivendo. Temos um poeta nosso que diz: faz escuro, mas eu canto. Há poucos dias estive lá no Tuca, numa homenagem a D. Paulo Evaristo. Com 95 anos, ele que colocou a cara para bater durante a ditadura militar e foi de resistência num trabalho notável com o seu povo em São Paulo, organizando esse povo nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais sociais, dando realmente uma contribuição enorme à redemocratização do Brasil. D. Paulo sempre dizia, nos momentos árduos: coragem, vamos avante, de esperança em esperança,
na esperança sempre. Os votos que eu faço é que as esquerdas nesse país se deem ao trabalho de uma crítica, autocrítica profunda e aprendam que realmente somente na união em torno de bandeiras urgentes é que nós poderemos dar uma contribuição de vida ao povo brasileiro. Esse povo que é maravilhoso, que tem uma grandeza extraordinária. Eu tenho sempre muito otimismo a respeito do Brasil. Quando era garoto, lá no interior, filho de trabalhadores da roça e depois de metalúrgico, eu aprendi na escola, lá no primário, de Saltinho, que eu sempre digo que é a capital do universo. É um município desse tamanho. Eu aprendi lá na escola primária: adora a terra em que nasceste, não há país como este. Então, olhe, é momento de nos darmos as mãos. É momento de esperança. É momento de resistência. De nós, da parte das religiões, de revalorizarmos aquilo que é o mais importante, a pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, o direito que toda pessoa humana tem de usufruir dos bens que o Criador destinou, não a poucos, mas a toda a humanidade. Isso nós vamos conseguir através de sistemas que se renovem. Vamos ultrapassar o sistema capitalista liberal, como ultrapassamos a escravidão, e vamos caminhar, sim, para uma economia solidária, para uma autêntica socialização, onde a democracia autêntica tenha vez, e que o povo realmente tenha o poder nas mãos, e que seus representantes não atraiçoem o mandato que recebem do povo para governar, servindo aos interesses do povo e não corporativistas como existem no presente. Tudo bem. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Sou testemunha de que você tem razão, e acredito que uma grande parte da Igreja Católica também pensa assim, além de outras igrejas, outras formas religiosas que existem no nosso país. Verdade. Para a gente, talvez, caminharmos aqui para a finalização, queria que vocês falassem um pouco a respeito dessa perspectiva de diálogo entre diferentes religiões e também o cuidado do planeta, a perspectiva do socialismo que leva em consideração a terra, né? Os cuidados da terra. Acho que é um tema importante também, né? Para a gente abordar. Por favor. Talvez Michel, que trabalha com esse tema, se quiser começar. Tudo bem. Então, a questão do cuidado da nossa casa comum, né? Vou citar, né? A nossa mãe terra, né? A natureza, é uma questão central da nossa época, né? Porque destruindo a natureza, nós estamos nos autodestruindo, né? A civilização capitalista é um trem suicida, que está indo com uma rapidez crescente para um abismo, que é a catástrofe ecológica, né? Que é a mudança climática, enfim, que põe em perigo toda a vida no planeta, inclusive a humana. Então é preciso tocar o sino de alarme, né? Tocar o sino de alarme, despertar a consciência da humanidade para isso, e é o que faz, né, o Papa, né? É exatamente o que ele faz. Ele dá esse chamado, né? E ele critica, não é, claramente quem são os responsáveis por essa crise. Não é a humanidade em geral, são essa oligarquia, né? Essa elite, essa pequena minoria de exploradores, né? De monopolizadores, que são os responsáveis, né? Então, nós temos que pensar numa solução que seja ecológica, que seja solidária, que seja democrática e que seja socialista, né? Bom, eu chamo isso de ecossocialismo, pode chamar com outro nome, mas acho que temos que ter um horizonte de uma outra civilização, porque essa já não dá mais, não é sustentável.
né? Uma outra civilização inspirada pelos valores do humanismo cristão, do socialismo democrático. É isso. Muito bem. O Angélico, eu queria dar uma palavra. Olha, os países reunidos já chegaram a um acordo. Nós precisamos realmente dar um basta à exploração predatória do planeta Terra, a casa comum. A recomendação que eu faço de todo o coração é para que conheçamos e divulguemos esse escrito iluminado do querido Papa Francisco, que é justamente sobre o cuidado da casa comum, o planeta Terra. Laudato Si. O professor Levi acaba de falar e eu tenho somente que bater palmas a respeito. E sirvo-me também da oportunidade para recomendar que a gente faça frente contra a PEC, que está em andamento 241. PEC do fim do mundo. Exatamente. Que vai lesar, sim, os interesses dos pobres, da classe trabalhadora, vai achatar ainda mais a questão da educação, da saúde do povo. E quando se trata de previdência, que olhe, reforma da previdência precisamos, pois bem, que comecemos pelas responsabilidades do Estado, das grandes empresas e também dos marajás da República. Jornais nesta semana publicaram, somente para exemplo, que dois ministros do atual governo ditatorial que está aí estão recebendo da Previdência R$20.000 por mês. Espera um pouco, como é que um marajá desse pode falar em reforma de Previdência? Então comecemos a reforma de cima e não cerceando ainda os direitos da classe trabalhadora. É preciso que o Senado realmente reveja esta PEC que foi aprovada na Câmara, infelizmente, num servilismo ao Poder Executivo, e que o Senado realmente, tenho minhas dúvidas que faça, mas tenho minha esperança. E é preciso que pressionemos o Senado para que não aconteça a PEC como está redigida. Muito bem. Essa PEC, você pode explicar um pouco o que trata? No fundo, ela quer, durante 20 anos, determinar o saldo, o todo, o teto dos gastos públicos. Isso é o tema. E ele mandou para a Câmara, que foi aprovado, e agora vai para o Senado. Ah, bom, ainda bem que não explicou. Tal qual está Isso elaborada. acompanho pela imprensa diariamente. Perfeito. Tal qual elaborada, vai lesar, sem dúvida nenhuma, os direitos dos pobres, dos trabalhadores, sobretudo em setores altamente necessitados, que são da educação e de saúde. Mas acho que é interessante, talvez o professor esteja curioso, Dom Angélico, em relação ao posicionamento da CNBB sobre esse ponto, né? Seria interessante. A CNBB, nessa declaração, ela é muito clara. Ela vai dizer o seguinte, eu não quero me delongar muito, não. A PEC é injusta e seletiva. Ela elege para pagar a conta do descontrole dos gastos os trabalhadores e os pobres, ou seja, aqueles que mais precisam do Estado para que seus direitos constitucionais sejam garantidos. Sobretudo o direito à vida. Exatamente. Além disso, beneficia os detentores do capital financeiro quando não coloca teto para o pagamento de juros e não taxa grandes fortunas e não propõe auditar a dívida pública. E vai aí por diante. Excelente. Isso é da igreja. Da igreja, da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Assinamos embaixo. Bispo. Beleza, eu
quero transmitir, vou transmitir lá para D. Sérgio Rocha, que é presidente, para D. Murilo, que é o arcebispo vice-presidente, e para D. Leonardo, secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Profética essa declaração. Isso mesmo. É isso mesmo. Ainda bem que existe a CNBB, viu? Vamos pra frente. Que vem nessa trajetória, né, de resistência, de esperança. Na esperança sempre. E vemos aí também influência, né, do Papa Francisco, sem dúvida. Caia no pessimismo, eu tenho uma fé, pode ser ingênua, mas eu tenho uma fé enorme da juventude brasileira. Juventude pobre, juventude do sul de São Paulo, que eles estão fazendo algumas coisas maravilhosas. Essa juventude, acho que nós deveríamos cuidar com muita intensidade, encontrá-los, ensiná-los, aprender com eles. De pleníssimo acordo com o senhor. Obrigado. Ok. Algumas palavras mais, encerramento, professor Singer? Alguma coisa gostaria de dizer que para a gente encerrar nessa gravação aqui? Olha, eu acho que esse encontro vai ficar na história. Estamos reconhecendo, não estamos fazendo história propriamente, mas estamos reconhecendo que a situação está tão trágica no mundo e no Brasil, e que há que jogar fora as antigas divergências, os antigos ressentimentos, etc. E fazer realmente uma frente única das religiões, que assim gostariam, dos partidos e das diferentes seitas políticas que continuam existindo. Ok. Então me resta então agradecer e dizer que foi excelente. Foi um encontro realmente histórico, tá certo? E que possamos espalhar essas sementes, né? Que esse vídeo possa inspirar mais e mais pessoas, jovens, outros jovens há mais tempo, né? Que possamos frutificar esse trabalho, essa perspectiva. Muito obrigado.